Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Estamos chegando, estamos ao vivo aqui no nosso Facebook do Estado Online, Estado Play ao vivo também no YouTube. Quando você quiser acessar essa entrevista, caso você não consiga assistir agora ao vivo, vai ficar aqui no Face, mas também no YouTube e rodando durante toda a semana em estadoonline.com.br. Neste site você tem também aí diversos tipos de conteúdos para você consumir. Se você quer saber mais sobre a questão de pele, racismo, nós temos a Romilda com o podcast Questão de Pele. Temos também aí poesia, temos conteúdo de combate à violência contra a mulher, feminicídio e combate à violência contra a criança e adolescente. Nós temos entrevistas exclusivas, lives importantíssimas. Nós temos tudo o que você precisar. E se tiver alguma sugestão, algum conteúdo que você gostaria que a gente colocasse aí no nosso casting de videocasts em o Estado Play, faz o seguinte, é só entrar em contato com a gente. Manda o WhatsApp 33 45 9000, 3345 9000. Eu sou a Keliana Fernandes, sou jornalista do sul do Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossense de coração, e hoje está em foco comigo uma figura política conhecidíssima nacionalmente, tá bom? É isso mesmo, estou falando de Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta, ele é um nome reconhecido mesmo nacionalmente, porque há pouco tempo foi ministro da Saúde, agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas eles tinham alguns atritos públicos, tiveram alguns atritos públicos, o que fez com que Mandetta acabou saindo aí do Ministério da Saúde. Infelizmente, muita gente pensa assim, eu inclusive. Em abril de 2020, Mandetta se posicionou como possível candidato da presidência da República. Eu estou aqui hoje com um possível presidente, com presidenciável. Ele é pré-candidato hoje pelo DEM, tem encaminhado o Mato Grosso do Sul e o Brasil, inclusive, já tem aí algumas visitas ao Nordeste já agendado e está realmente trabalhando o nome para ser um pré-candidato à presidência da República pelo DEM. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu quero conhecer um pouco mais Luiz Henrique Mandetta, figura de casa, filho, pai, marido. Mandetta, obrigado por estar com a gente aqui, viu? Obrigada por nos conceder essa entrevista. Bem-vindo. Fantástico. Keliana, Estado, Jaime Valé, toda a equipe. Isso aqui é um centro de comunicação fantástico. Cada vez que eu venho aqui está mais bonito. Agora mudou, agora nós estamos no estilo bancada, né? Eu tive aqui já fazendo. Mas é um prazer falar aqui dentro do Mato Grosso do Sul, aqui no estado. Fantástico. As portas sempre abertas para você. Vamos lá. Mandetta, filho de... Eu sou filho de 2 campograndenses. Meu pai é Hélio Mandetta, médico, ortopedista, trabalho enorme para o Mato Grosso do Sul inteiro. Tem uma cidade aqui no estado que ele não seja conhecido. E minha mãe, Maria, minha Maria Olga, professora, também eu sou o caçula de 5 irmãos, família italiana, daquelas bem participativa. Então, como eu era caçula, eu tinha que existir, né, para furar. 3 irmãs que cuidaram muito de mim. É isso aí, menino daqui, menino aqui do Mato Grosso do Sul. Menino travesso na infância? Muito. Eu tenho 3 filhos. Eu falo para meus filhos, eu achava que vocês iam me dar muito trabalho, porque eu dei tanto trabalho de arte mesmo, de travessura. Primeiro que a cidade era aberta. As casas não tinham grade. As portas ficavam abertas. Então, você estava na sua casa, você ia na casa do vizinho da frente, entrava... Saudade desse tempo, né? Era todo mundo na rua. Meu pai tinha 5 filhos. Na nossa quadra, eu acho que ele era um dos que tinha menos filhos. Você morava onde? Tinha os Palhano do lado, tinham 8 filhos, o outro tinha 7, o outro tinha 6. Quando saía todo mundo, porque todo mundo deixava cadeira na calçada, então aquilo à noite parecia que estava tendo um comício, né? Eu morava na Barão do Rio Branco, do lado do Belmar Fidalgo. Ali era o campo de futebol da cidade. A meninada se reunia ali. E o campo de futebol era o must, né? E depois do Belmar Fidalgo tinha a cadeia. Então eu morava 2 quadras da cadeia e do lado do estádio. E aquilo era uma coisa... Hoje é o fórum. Tiraram a cadeia dali, né? O presídio dali. Mas essa era uma Campo Grande. Quando eu mudei ali, não tinha asfalto.
1966, tem foto minha na frente da casa sem asfalto na Barão. O meu avô chamou meu pai e falou por que ele estava levando a minha mãe para morar no meio do mato, ali no Belmar Fidal, que hoje é centro, né? Antes da prefeitura, ali uma quadra antes da prefeitura. E uma infância muito livre. E isso daí dava margem para tudo, né? Para tudo. Uhum. Artes infindáveis. E eu quero que você conte a pior delas que você consegue se recordar. Eu vou contar uma que foi perigosa até. Eu tava esses primos meus, tudo, esses trades, pô, nós estávamos mexendo querendo demolir um galinheiro. E eu resolvi pular lá de cima com um guarda-chuva para voar. Quê? Eu achei que voava, sabe? E vim lá de cima, caí e quebrei o braço direito. Aí cheguei em casa, o braço todo quebrado, minha mãe querendo me bater. Meu pai é ortopedista. Eu falei, calma, mãe, meu pai não vai cobrar nada, ele vai arrumar aqui, não sei o quê. Aí que ela me bateu duro mesmo. Aí fui lá, colocou o gesso. Aí fiquei 40 dias com aquele gesso. Aí ele trocou e colocou uma luvinha assim para terminar de colar. Uhum. E eu achei que com aquela luvinha ali eu já estava preparado para a próxima. Eu pulei na casa do vizinho para estourar uma bombinha num cachorro, com um bob de cabelo da minha mãe. Meu Deus! Na companhia do outro vizinho. Como assim? Aí o cachorro levantou antes de eu fazer isso, saí correndo, pulei o portão, enganchei o pé e quebrei o lado de cá. Aí me engessaram com os dois travados no meio, para ver se eu parava. E aí eu tomei um gesso duplo, assim, e emendaram um no outro, para eu parar de fazer arte. Meu Deus do céu, hein? Eu era terrível, eu era literalmente terrível. A semana que eu não fazia uma arte, uma coisa assim, parecia que estava faltando alguma coisa. Qual o nome da sua mãe mesmo? Maria Olga. Dona Maria Olga, guerreira, hein? Olha, mas assim, ao mesmo tempo, excelente aluno. Excelente aluno, 10, cheio de energia, 9, então. Líder, Colégio Dom Bosco, padre, futebol, viajar, equipe de natação, tudo que tinha me metia, fanfarra, tudo. Era gincana aqui nesses colégios, gincana de conhecimento, concurso de poesia, entrava tudo que tinha eu me metia dentro. Eu sempre tive muita energia. Eu acho que isso que era uma coisa, eu acho que eu era... Eu queria... E a cidade era aberta, então aquilo dali era um prato cheio, né? Você é cristão? Cristão, católico. Batizado, crismado? Batizado, crismado. Primeira comunhão. Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Vou à Aparecida desde os meus 17 anos, todos os anos. Quando posso, vou no dia 12. Já fui várias vezes, já fui em Romaria, já fui com ônibus, mas estou com 56, em 40 anos que eu vou todo ano, eu vou à Aparecida. Esse ano já fui, gosto, sou devoto de Nossa Senhora, sempre professei minha fé. Acho que todas as religiões são muito dignas. Até os 18 anos, qual a lembrança mais emocionante, mais bonita que você tem, que vem à sua memória? São várias, assim, de diferentes aspectos, né? Eu me lembro, por exemplo, no dia que dividiram o estado, que criaram o Mato Grosso do Sul. Era 1977, 78, por ali. Eu tinha 14 anos, mas eu me lembro da festa que aconteceu aqui. Eu me lembro dos carros saindo na rua e a gente perguntando, mas o que aconteceu? Nós somos uma capital, criou-se um estado, a euforia de falar assim, vai ser um estado novo, vai ser um estado moderno, agora chegou a nossa vez, e a cidade crescendo, eu me lembro daquilo muito bem. Você tinha que idade? 14. Eu me lembro dessas praças de esporte, eu me lembro muito das obras do Pedrocian, elas eram encantadoras. E aquela universidade, quando ela ficou pronta, a inauguração do Morenão, Flamengo e Corinthians, eu pequenininho, 6 anos, fui lá. Eu sou Botafogo, torci pelo Corinthians naquele jogo, inclusive. Eu sempre fui do perfeito também, né? Ninguém é perfeito. Mas, enfim, essa praça de esportes, aqueles jogos todos, eu era mascote do Comercial, eu fui ver Santos e Comercial, Pelé jogando, recorde de público no estádio, o estádio cabia uma pessoa mais ali dentro, o Comercial ganhou o jogo 1-0. Eu entrei no campo aquele dia, enfim, era uma cidade muito viva, muito agitada, o centro, era tudo muito bacana. Por quê? Não é mais? Eu acho que igual aquele momento, porque quando você quando criou-se uma capital,
eu acho que aquilo chamou atenção, então você não tinha um dia que não chegava uma família nova. Eu acho que até aquela data a gente meio que conhecia, se reconhecia. Cara, veio tanta gente boa, veio gente do Sul, veio gente do Paraná, amigos novos. Começou a aparecer umas meninas bonitas, do olho claro, que aqui não tinha. Foi uma coisa diferente, a gente olhava e falava, rapaz, olha, mudaram umas gaúchas lá, não sei aonde. E muito bacana, assim, eu só tenho imagem boa. Com 15 anos eu fui fazer intercâmbio, eu fui para os Estados Unidos. Era aquela coisa, vai ficar 6 meses lá, nunca tinha saído de casa, né? Mas pô, fiquei numa família judia, e frequentava o templo, né, judaico com eles, participei do bar mitzvah, aquelas coisas todas, entendi uma nova religião. Foi muito legal, fiz muita amizade, fiquei lá 6 meses. Quando eu volto, fiquei aqui, aí fui estudar no Rio de Janeiro para fazer vestibular. Você sempre quis ser médico? Eu sempre quis gente, eu sempre fui muito interessado em pessoas. Eu cheguei em uma época, antes do vestibular, eu cheguei a pensar em fazer literatura. Eu achava que letras, literatura, era uma maneira de você traduzir as pessoas para o papel. Eu sempre fui um leitor muito ávido, sabe? Quando eu estava ali pela 7ª série, teve uma seca no Nordeste. E foi muito grande a seca. Então teve uma gincana para ajudar as vítimas da seca do Nordeste, aquela coisa de recolher alimentos, aqueles negócios todos. E o final da gincana entre colégios era uma prova de conhecimento sobre o Nordeste. E o padre, aqueles padres que... Mandetta, você tem memória boa, né? Você vai representar o colégio. Então você vem aqui no colégio para estudar. E eu ia, todo dia, 1h30 da tarde, aquele padre me fez ler Morte e Vida Severina, o 15, Vidas Secas, nossa, correntes migratórias de nordestino, era profundo o assunto, sabe? Me preparou um mês aquilo dali. Quando chegou no dia da gincana, era lá no Lúcia Martins Coelho, no Colégio Estadual. Era aquela coisa de apertar um sininho, né? Você ficava com a mão assim, o cara lia a pergunta. E a primeira pergunta do cara foi assim, quantos litros d'água cabem no açude de Oroz? E aquilo era uma decoreba, né? Eu não sabia, o outro e o padre. Não, tá, tranquilo. A outra era, qual a data que foi criada a Sudene? Número do decreto. E eu comecei a suar frio, porque tinha torcida, tinha mãe, eu estava suando frio, o padre falou, protesto, o nível baixíssimo, o aluno do Colégio da Bolsa vai embora. E nós saímos da gincana, não participamos da gincana, porque no dia seguinte, eu fiquei sabendo que eles distribuíram uma apostila com 50 perguntas que você tinha que decorar as respostas. Ah, meu Deus. E o padre me fez ler 1 tonelada de livro denso. E aquilo causou um mal-estar, porque daí o padre me chamou minha mãe e falou, olha, eu estou preocupado porque eu fiz ele estudar tanto e era só uma apostila, que eu estou com medo desse menino nunca mais querer estudar, nunca mais querer ler. E houve risco disso? Aí ele falou, então eu vou continuar sendo, ele vai continuar lendo. E esse padre me fez fazer uma promessa de que eu leria 6 livros por ano, aonde eu fosse. E eu mantenho isso até hoje. Parece que se eu não leio 6 livros por ano, parece que vai acontecer alguma coisa errada. Eu já peguei dia 31 de dezembro procurar aqueles livrinhos de cordel pequenininhos só para falar, deu 6. Deu 6? Antes da meia-noite. Consegui. Eu fiquei livre. Parece que vai ter uma maldição se eu não ler 6. Então, isso daí marcou muito na minha formação, assim, de buscar pessoas. Eu gostava sempre muito de literatura, mas a medicina, ela também me dava assim, cara, mas deve ser muito legal entender como é que funciona esse corpo, essa mente, né? Aí fiz um vestibular, passei, fui estudar medicina, fantástico, fantástico. Cara, sabe que você acordar de manhã com vontade de ir na aula, assim, de descobrir uma coisa nova, o volume de conhecimento, por mais que você tente, você está sempre aquém do que já se sabe. Então, você está sempre correndo atrás para tentar chegar perto do conhecimento que você precisa, não para você, mas para o paciente que vai entregar a sua vida para você, né? E me envolvi demais com política estudantil, participei de Diretas Já no Rio de Janeiro, era efervescente, a Grêmio Estudantil. Então, a veia política
né? Estava correndo, aliás, o sangue político estava correndo mesmo na Eu não veia, sei né? se era política, até hoje eu não sei se é política, sabia? Eu acho que é mais assim essa vontade de participar, de tentar resolver. Eu fico muito incomodado quando eu vejo um problema que eu acho que ele pode ser resolvido com vontade de resolver. Me incomoda muito. A gente banaliza muito as coisas, né? Você vê uma criança na rua pedindo esmola, tem gente que passa nem olha, tal. Aquilo me incomoda. Eu já tive outro dia aqui, eu estava aqui saindo do Dom Bosco ali na Mato Grosso, tinha esse pessoal da Venezuela com essa Tô com plaquinha, né? fome, né? Com fome, e estava a mulher com um bebê de colo e um Uhum. outro de 3 anos. Uhum. Aí eu perguntei pro cara, eu falei, mas vem cá, você da onde que é? Ah, Venezuela. Eu falei, mas você tá na rua com essa criança? Não, eu estou tentando vender isso aqui porque eu preciso arrumar. Eu falei, não. Aí dei a volta, parei, liguei o conselho tutelar, pedi para vir a conselheira, acionei a Secretaria de Ciência Social, falei, cara, não pode, não dá. Uma criança, bebê de colo, não dá. Não é para penalizar, mas a gente não pode achar normal isso, né? Então, isso me incomoda muito. Eu acho que o fato de eu me incomodar com o problema dos outros foi uma mola muito grande para eu fazer medicina. Aí dentro da medicina, ou você gosta da doença ou você gosta do doente. Tem gente que gosta mais da doença Do que do do doente. que do doente. Aí vai fazer áreas da medicina que não entra em contato com pessoas. Uhum. Só que vai fazer radiologia, Uhum. anatomia patológica, ou vai fazer ciência, Isso. fica em laboratório. Eu Uhum. gostava de gente. Aí você tem depois uma outra bifurcação, se você vai ser clínico ou se você vai ser cirurgião. Uhum. O clínico, ele raciocina, tá? Ele dá um remédio, fala, agora você volta daqui a 10 dias, vamos ver como é que funcionou, ajusta a dose, é lento, ele vai conduzindo aquilo lento. Uhum. E o cirurgião, ele já é mais, olha, você vai dormir, eu vou abrir, vou entrar lá dentro, vou resolver e vou fechar. Para o meu modo de ser, dentro da medicina, eu acabei indo para a cirurgia. Aí dentro da cirurgia eu fiquei plástica, fiz um tempo, aí depois, enquanto estava operando queimadura, eu achava legal. Mas quando começou aquele negócio, respeito muito a estética, mas pô, chegar a pessoa e falar, eu quero levantar o nariz, eu quero tirar a barriga, eu quero levantar peito, baixar. Aí eu falei, pô, não vou ficar tanto tempo estudando para essa área, eu não vou. Aí fui para cardiologia. Falei, Achou pouco útil, para não falar outra coisa. eu achei assim, eu gostava mais da outra, eu gostava Uhum. dos queimados, isso eu Uhum. gostava. O negócio era ajudar mesmo, então, Era né? transformar, e eu Transformar estava vidas. procurando, né? Aí eu fui para cardiologia, cirurgia cardíaca. Então comecei a acompanhar um cirurgião. Cara, morria muita gente. Falei, cara, não vou ficar dando atestado de óbito, não quero dar atestado de óbito. Não vou. Aí um belo dia, um amigo meu estava dando plantão num hospital e não pôde ir, me ligou, falou, cara, você não cobre lá meu plantão? Falei, mas o que que é? Falou, ortopedia. Falei, tá, eu vou. Não sabia nada, né? Levei um livrinho embaixo do braço, cheguei lá, tal, olhei daqui, olhei dali. Aí o cara que estava lá falou, você já operou alguma coisa? Falei, assim, já auxiliei e tal, eu estava no 5º para o 6º ano. Falei, então vamos lá, que você vai fazer sua primeira cirurgia. Cara, aquilo dali te dá uma batedeira. Eu ficava vermelho, não sabia. Falei, vou desmaiar. Eu pensou que mico? Eu assisti o Dr. Chan, eu vi A na primeira série. cirurgia. Aí a minha primeira cirurgia foi uma cirurgia ortopédica. Era uma bobagem, uma cirurgia pequena. Uhum. Era uma criança que tinha um dedinho a mais. E tinha que tirar aquele dedinho a mais. Só tinha uma pele, era só cortar a pele e dar um ponto na pele, nada além disso. Mas era criança e tal, e eu fiquei encantado com aquilo. E aí comecei, nunca mais parei. E acabei, fiz ortopedia, e como eu gosto muito de criança, de arte, de danura, adoro criança que faz. Tipo Mandetinha, né? Tipo Mandetinha. Aquilo ali. Aquilo é que te apaixona. Já quebrei pé, já quebrei perna, Menina quebrei arteira braço, outro é sua braço. paixão. Aliás, vamos falar então, antes de falar dos filhos, vamos falar do casamento. Casou com quantos anos? Cara, eu casei jovem, eu casei com 25 anos. Devia ser terrível na juventude, né? Terror, Eu namorei muita gente. imagino. Namorei muita gente, assim, mas aí a Terezinha, com quem eu casei, a gente entre namoro e noivado foi 2 anos. E casamos.
Ela do Rio, ela com 24, e mudamos para cá. O que Viemos para que cá. te fez apaixonar pela Terezinha e levá-la a ser a sua esposa até hoje? Cara, tem alguns momentos na vida que você não explica, né? É uma coisa de química, né? De pele, de... No começo você tem aquela paixão, aquela coisa, depois aquilo vai refinando, aquilo vai virando vai entrando admiração pela mãe, pela mulher que cuidou do filho e cuidou bem, porque eu fiquei muito exposto, fiquei muito, né? Primeiro, a ortopedia era plantão um atrás do outro, Uhum, depois essa coisa de vida pública, você é muito exposto, você tem que ter alguém que segura ali. uhum. E ela é muito firme, né? Médica, então acho que o tema, eu acho que para você entender um médico sendo médico é É mais fácil. fácil, talvez, Uhum. porque a vida ela é bem única, né? Vocês se conheceram na faculdade? Mesma turma, Que mesma legal, turma. que Só legal. que ela demorou, cara, ela demorou uns 3 anos, eu ali tentando, sabe? É? Difícil? É É por isso que você casou. difícil. Meninas, Aí é fui assim, namorando as outras para não tem guardar. jeito. Fácil demais, é difícil deles casarem. É sério. Não tem jeito. O negócio é, ó, é dar gelo. 3 anos dando gelo? O gelo dela foi bem É, grande. Mas tá bom, há assim, 30 anos, 3 anos tá bom. mas assim, eu estava ali, como ela estava em dúvida, eu ia namorando as outras para guardar, ver a solução dela também. Não fiquei 3 anos É... esperando, né? E ela? Ficou esperando esse tempo todo? Rapaz, ali não foi fácil, não. Mas aí casamos, viemos para cá, eu comecei a trabalhar. O primeiro trabalho meu foi requisitado, exército, né? O médico tem muito isso, que o exército, eu fui lá, servi 1 ano aqui no Hospital Militar, e aí entrei na Santa Casa. E aí que fui ter a primeira filha. Nós fomos ter a primeira filha, tinha 3 anos de casado. Hum. Aí nasceu Marina, aí depois, 2 anos e meio depois, nasceu Pedro, 2 anos e meio depois, nasceu Paulo. Eita, a Marina ainda bem que ela é mais velha, né? É a Porque... mais velha. E aí, manda nos outros dois ou não? Manda em todo mundo. Manda em todo mundo, a Marina. Manda em Ei, todo mundo. Marina. Aquilo, Conhecer a Marina. manda em todo mundo. É uma menina de ouro. Porque eu acho que, pra gente que é pai de menino e menina, filho é tudo igual. Você é apaixonado integralmente pelos Uhum, três, né? uhum. Mas eu acho que a menina, em relação ao pai, porque a gente, pelo menos eu, quando eu era criança, quando eu era menino, 4, 5, 8 anos, Ela menina, tá quantos anos agora? menina não servia para nada. Hum. Porque a menina não cuspia, não jogava bola, não subia em árvore. Assim, na infância, aquela infância travessa, o universo. A menina brincava de boneca. Era Uhum, assim antigamente. Hoje em uhum. dia mudou muito, né? Você vê a Raíssa aí estraçalhando no skate, mas não Aham. era assim. Não era, Não era assim. Era uma verdade. coisa, eram dois mundos. O colégio era só de menino. Eu estudava no colégio que era só menino. E as Uhum. meninas estudavam no colégio das freiras. Depois que elas faziam 12, 13, a gente falava, rapaz, mas não é que isso tem uma utilidade, né? Aí a coisa Engraçado. melhorava. E aí, quando a gente é pai e a gente se dá de cara com uma menina de 2 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6, de 8, a gente fica completamente entregue. Já o menino, como a gente foi menino, a gente já sabe quando é mãe. Os meninos, eles pegam a mãe, e a mãe fica Uhum. completamente entregue para o menino, porque, né? Mas lá em casa todo mundo tem personalidade forte, todo mundo Ela lá. pintou você de maquiagem? Porque o meu marido atual dizia que nunca ia deixar a Pietra fazer isso com ele. Aham, Mas ela tem 4 anos e ela não parece ter 4, ela parece ter 7. aham. E ela dobra ele. Ela consegue fazer Dobra. isso com Israel. E a Marina fez com a Mandetta? Olha, eu acompanhei tudo, todas aquelas idas de colégio, reunião de pais, eu Não, eu fui quero saber se você muito passou batom na presente. boca. Pode Não, falar. não, não, Não? não, Não acredito. essa não rolou. E Mas pintar a unha de assim, esmalte? também Também não, não? também não, Ah, sem também graça. não. Mas ela, assim, fazenda, a Marina ia comigo, ela não largava do meu pé todo final de semana. Era pai para cá, pai para lá, tudo ela contava para mim. É. Quando ficou mocinha, olha, vamos lá, eu Ai, que fui, compro é absorvente, mesmo? explica. Que lindo. Assim, sempre uma ligação muito, muito forte com ela. E uma menina muito independente. Eu criei muito independente. Eu criei para ser Dona de si, né? dona de si. Ela tem personalidade forte. Aí o Pedro é o que fez medicina, o meu do meio, calmo, cirurgião, bom, guri bom, é um guri de coração bom, só quer ajudar os outros, uma delícia de filho. E o caçula que forma essa semana, agora ele termina na USP, ele está terminando direito na USP, o Paulo, que é uma figura, porque ninguém lá em casa tem dom musical.
Aliás, é uma frustração que eu tenho. Eu sempre falava, cara, por que eu não sei tocar um instrumento? Eu sou um desastre nisso. Cara, o Paulo toca violão, guitarra. Outro dia ele sentou num piano, eu nunca tinha visto um piano. Ficou 10 minutos, daqui a pouco ele estava tocando piano. Ele é danado, aquele menino. E Mas será são que bonitos, namorador. Mas será que também essas habilidades também, a gente precisa trabalhar isso, eu acho que na infância, né? E parece que o Brasil não tem, parece não, o Brasil não tem muito essa cultura de É, incentivo à cultura, ao esporte, né? É porque Nas a maioria dos escolas. países resolve isso de uma maneira através da educação, através de tempo Uhum, disponível. Quanto tempo que você precisa ter essa criança focada para você colocar a educação que você pensa como transformadora? uhum. A coisa que mais me chocou quando eu fui lá, que eu tinha 15 anos que eu fui para os Estados Unidos, era assim, ó, 8 horas da manhã tem que ir para o colégio, a gente ia de ônibus. E a gente voltava às 5 horas da tarde. Isso, exatamente. Eu não sei, aqui eu acho que é muito pouco, né? A gente entra às 7 horas da manhã, sai às 11. Isso, E aquele período da tarde, é, você fala, tem que fazer uma tarefa. A mãe e pai saiu para trabalhar, já não tem mais isso. alguém. Então, eu acho que o Brasil perde esse horário todo da tarde, que poderia ser de instrução, mas poderia ser para música, para teatro, esporte. A gente está vendo as Olimpíadas, a gente não tem uma política de esporte. Então, eu acho que o tempo dentro da educação é que poderia ser o maior. Nesses meus meninos, o que acontece? Como tem uma estrutura, você usa a parte da tarde, você põe aula de violão, aula de judô, aula de inglês, você acaba complementando aquele tempo com atividade. E eu tinha um amigo, um grande músico, Paulo G, para mim um dos maiores músicos aqui do estado, em harmonia. E o Paulo ia lá em casa. E ele dava aula de violão para a Marina. A Marina quis tocar violão, comprou um violão. Aí a Marina fez 1 ano e meio, o Pedro começou, a Marina parou. Aí o Pedro fez 1 ano e meio e o pequeno ficava só olhando a aula dos outros dois. E quando o professor ia embora, ele pegava a tarefa que o cara tinha passado e ficava sozinho. Até que um dia eu falei, cara, dá aula para ele também. Uhum. Ah, o Paulo fez 1 ano, o Paulo falou, olha, esse daí já nasceu pronto, esse aí pode só deixar tocar. Que bom. Pelo E menos ele você, é você se realiza então no filho. no filho. E fica babão A lá. gente faz isso, a gente faz Fica isso. babão. Mandetta, eu queria que você agora lembrasse do momento mais algo que te fez realmente se entristecer em toda a sua vida, inclusive no período, pode até colocar aí, o período em que você esteve como ministro do presidente Jair Bolsonaro. Algo assim que tenha mexido com você a ponto de você pensar que você não quer que um filho teu passe por nada parecido, nem um neto, ou que você não gostaria que o ser humano mesmo passasse. Bom, Algo que você viveu. é, os dramas todos que a gente tem da vida quando você tem perda, né? As Mas eu queria que você perdas, contasse um acontecimento. as perdas naturais da vida são todas muito marcantes. O dia que você perde sua avó, enfim, essas Uhum, coisas. Mas, por outro lado, fui muito poupado. Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 84, meus irmãos todos com saúde. Agora, o dia que eu falei, cara, será que esse cara tá vendo uma coisa que eu não tô vendo? Olha o tanto de gente que vai morrer. Foi o dia que eu saí daquele Ministério da Saúde. Foi um dia muito triste. Porque eu vi o tamanho da consequência daquele ato. Falei, vai perder o controle. E perdeu. Então foi muito totalmente. triste, porque eu sabia o que vinha pela frente. E ele sabia também, porque eu tinha avisado ele. Então ali foi um dia que eu não gostaria que ninguém passasse. Quando você sabe que você tem que fazer aquele trabalho, você sabe que a sua equipe pode fazer um bom trabalho, você sabe que você está ali e por algum motivo, sabe-se lá de fora o íntimo do presidente, ele interrompeu aquele trabalho. Foi um dia muito triste. Algumas pessoas dizem que você acabou você desistindo disso, então isso não é verdade. Não, pelo contrário, eu estava vivendo aquilo dali. Nós estávamos trabalhando, eu, Wanderson, Gabardo, principalmente, porque a gente tinha muita coisa que a gente precisava trazer da China, né? Uhum. Naquela época não tinha máscara, não tinha EPI, não tinha respirador. E o fuso horário era terrível. Então a gente revezava, dia sim, dia não, você virava à noite. Todo Uhum. mundo trabalhando 18, 20 horas por dia, juntando o sistema de saúde. A única coisa que eu pedia para o presidente é para que ele ajudasse, né? Porque O que- não tinha jeito, não tinha outro caminho, se não fosse
falando todo mundo a mesma língua. A gente, no começo do ano, estivemos conversando, eu e você estivemos conversando aqui no Jornal Estado. Eu perguntei, naquela época, o que você teria feito diferente? E aí, depois disso, nós já estamos vendo aí inúmeras coisas, inúmeros erros que foram acontecendo durante toda a pandemia, até final do ano passado, algo que poderia ter salvo muitas vidas. Muita. Kiliana, se você perguntar para um adolescente, vem cá, qual é a arma da humanidade contra bactérias? Cai lá na prova de ciência, ele vai escrever antibiótico. Qual é a arma da humanidade contra vírus? Vacina. Quando você estava lá, Né? já havia começado estudos, Estudo, né? mas não tinha nenhuma, não tinha nada, não tinha nenhuma dose em humano ainda. A gente sabia que a saída ia ser por vacina. Todo mundo sabia que ia ser por vacina. Tinha uma corrida, tinham mais de 100 vacinas sendo iniciadas. A fase 1, o cara pega a ideia dele lá, faz a fórmula do que ele quer aplicar, e registra num comitê de ética em pesquisa e começa por ratinho no laboratório. Uhum. Se o ratinho morreu, se o ratinho sangrou, se ela dá problema grosseiro, ela já fica ali mesmo. Se o ratinho viveu, coisa e tal, fala, ó, deu anticorpo no ratinho, ok. Uhum. Aí ele pede autorização para ir para a fase 2, que é quando ele pega um número pequeno de pessoas, 100 pessoas, 80 pessoas, 150 pessoas, que são os primeiros voluntários a tomarem a vacina. Se você não tivesse, vamos voltar para Quando eu estava lá, estava tudo na fase 1 ainda. Tudo bem. Mas se você não tivesse saído naquela época, qual seria o momento, depois de tudo que você assistiu, que você teria que, de novo, impor sua vontade e sairia mesmo que... Eu não tenho dúvida nenhuma que eu teria colocado dinheiro nas vacinas do Butantan. Seria o momento que você pediria, ó, se não colocar, estou fora. É isso? Porque o presidente tinha um problema político com o governador. Agora, o que eu quero saber de governador de São Paulo de nada? Se tem uma vacina, o Ministério da Saúde tinha que ter entrado no Butantan, falado, olha, você vai fazer essa transferência para cá, você consegue produzir quantas? Ah, eu preciso construir tanto. Eu vou botar mais tanto de dinheiro, vou fazer outra fábrica aqui do lado, vamos usar outra, vamos dobrar a produção. Ele tinha que fazer uma sociedade para potencializar o Butantan. A Pfizer ofereceu 81 e-mails da Pfizer oferecendo vacina. Eles não responderam. Eu teria ido na Pfizer, eu teria me acorrentado na porta da Pfizer para comprar a vacina para a gente. A Moderna, o Brasil nunca foi atrás da Moderna. A Johnson demorou, foram comprar agora em abril, por isso que está vacinando agora. Se tivesse fechado o acordo em junho, em julho do ano passado, a gente teria vacinado essa segunda onda, que foi dura, foi bem maior que a primeira, né? Uhum. A gente perdeu muita gente querida. Eu perdi meu tio, irmão do meu pai, 78 anos. Ele estava marcado para tomar a vacina dele, nessa segunda onda, para uma segunda-feira ele começou o Covid na quinta-feira anterior. Uhum. Complicou e morreu na semana seguinte. Ele é que se eles tivessem começado a vacinar, ele teria vacinado uns 2, 3 meses antes, estaria aqui hoje rindo. Então, ali, se ele falasse, eu não quero que compre a vacina, ia dar um problema, porque eu ia comprar a vacina, não tenha dúvida nenhuma que eu ia comprar a vacina. O Brasil é craque de vacinar. Mandetta, aí você decidiu, neste momento, quando você decidiu que você iria colocar o seu nome à disposição do partido para uma pré-candidatura à presidência? Isso acontece, Clina. Essas coisas eu vejo assim... Você nunca sonhou em ser presidente da República, então? Olha... Nem quando você foi deputado federal? Nunca pensou nisso? Sonhar até presidente da ONU. Você fala assim, cara, dá para arrumar tanto problema do mundo, né? Essa coisa de ter energia, você fala, cara, eu podia arrumar. Lá na nossa Dourados, por exemplo, quando eu vou em Dourados, tenho certeza que você já olhou e falou, cara, eu podia dar uma arrumada nessa Dourados aqui, eu podia fazer uma diferença na vida dessas pessoas. E você né? Agora, entre você ter essa vontade e isso tem um certo quê de destino, de asa, alguma coisa assim que te mas guia nessa direção. Destino a gente não controla, porém, metas a gente coloca. Não é uma meta? Eu achei que, como eu tive aquela exposição muito grande, e as pessoas muito me procuravam, porque estavam sofrendo muito, claramente estava sendo mal conduzido, eu tinha que orientar prefeitos, governadores, que me pediam orientação de como fazer as coisas, houve uma ruptura do sistema de saúde.
A imprensa demandando muito, a sociedade querendo muito saber quais eram as perspectivas, o início das vacinas. Acabou que eu fiz muita amizade mundo afora com ministros de Estado da Alemanha, da Inglaterra, pessoal de academias. Eu continuei em contato com eles. Então, isso a gente acaba analisando o Brasil como um todo. Porque se você tem um presidente que relativizou, deixou correr frouxo uma questão de vida ou morte, quer dizer, ó, vai morrer gente se for nesse caminho, deixa morrer, entre economia e gente, eu prefiro economia, você se decepcionar grandemente, né? E aí eu comecei a abordar os temas que me perguntavam. Isso daí foi me trazendo cada vez mais para dentro da análise do Brasil. Como é que fica, por exemplo, educação e pandemia? Pô, nós estamos 1 ano e meio com as crianças fora do colégio. Esse impacto o Brasil vai sentir. Olha o pós-pandemia, nós temos que reconstruir. Olha a indústria do turismo. Olha a questão das microempresas. Olha a fome. Tem muita coisa, né? Então, da pandemia, de quem viveu a pandemia por dentro e está vivendo ainda como observador mundial, eu vejo que o país precisa de uma liderança que cuide muito, que se interesse muito por pessoas e que pacifique o país, porque com essa polarização, né, ressuscitar o Lula no meio do caminho, Bolsonaro, eu não quero votar em nenhum dos dois, eu vou fazer a minha parte. É isso. É isso. Não quero votar no Lula e não quero votar no Bolsonaro. Eu coloquei meu nome, então. Tô aí. Tá indo bem, tem números que já aparecem, né? Aparecem muito bem, inclusive, surpreendentemente. Eu acho incrível, porque nós somos um país continental. Eu não estou com mandato, eu não sou deputado federal, eu não sou senador, eu não sou governador, eu não estou ligado a nenhum grupo político aqui do meu estado. Mas você vê concreto essa terceira via? Você acha que é possível mesmo? Eu acho que em política, sempre que a sociedade quer, ela acontece. Quando eu olho as pesquisas e o povo fala assim, Lula tem tanto, Bolsonaro tem tanto, é daqueles que optam. Porque 54% na pesquisa fala, eu não quero nenhum nem outro. Só que os dois, Lula e Bolsonaro, eles falam, não vai dar certo, essa terceira via não vai acontecer, porque o pavor deles de você vir, o novo sempre vem, né? E eu vejo aí que nesse cenário aí, o Mato Grosso do Sul está indo muito bem, né? Nós temos aí, hoje, aparecendo nacionalmente... Uma geração, né? Porque a gente tinha esse complexo aqui, eu me lembro disso. Quando as pessoas falavam de política aqui nos anos 90, falavam assim, o problema de Mato Grosso do Sul é porque os bons políticos ficaram no Mato Grosso, que lá tem uma escola de políticos e tal. E nós tínhamos políticos normalmente regionais aqui. Temos vários né, que fizeram trabalhos regionais. Ali pelo 2000, 2010, por ali, eu acho que o primeiro assim que se tornou... Lógico que a gente teve Fragelli lá atrás, que foi presidente do Senado, a gente não pode esquecer. Mas assim, que começou... Mas assim, falando... Nessa era contemporânea agora, de mídia, de tudo isso... Não, mas aventando nomes para a presidência, isso que é interessante. Começaram a aparecer políticos de Mato Grosso do Sul que tiveram alguma relevância nacional, para o bem e para o mal. Né? O Delcídio, por exemplo, ele foi um cara que ele teve um destaque nacional, um determinado tempo, todo mundo tinha orgulho, de repente virou o disco, foi uma tragédia a maneira como ele saiu dessa cena nacional. E está tentando se recuperar. Né? Legítimo, ele se explique aí e tente, mas eu digo, foi um dos primeiros que teve uma exposição nacional, né? Depois teve o Marum, que eu me lembro que era governo Temer. Também apareceu bem nacionalmente, né? Mas não conseguia traduzir isso, era um governo complicado e tal. E aí, nessa safra agora, nesse governo Bolsonaro, a Tereza, no Ministério da Agricultura, eu fui para o Ministério da Saúde por critério técnico, por trabalho. Não por indicação de partido, daí nunca indicou ninguém, e para fazer trabalho técnico, que eu achei interessante. Olha, eu fiquei empolgada com... Eu assim, digo em alto e bom som para todo mundo, que eu nunca votei no Bolsonaro, não votei no Bolsonaro, mas quando ele se tornou presidente, eu sou brasileira. Claro. Então, torcer para dar virei
aquela Vamos lá. defensora do presidente da República, sim, Claro. e fiquei super empolgada, porque ele fez realmente no começo É. um ministério quase que todo técnico, Não, né? Moro. Sim, Moro, você, Tereza É. Cristina, Tinha um pessoal tanta muito gente bom, assim que muito bom. técnico mesmo dentro da área. Então eu É, estava empolgada. e as bandeiras, vamos dizer assim, os conceitos da eleição estavam certos. A gente tinha que combater corrupção, a gente tinha que melhorar a eficácia, combater crime organizado, melhorar a imagem do Brasil, desburocratizar, diminuir o tamanho do Estado. Quer dizer, as propostas, elas eram convergentes, elas não estavam erradas. Os eleitores foram naquela direção. Ele que tem se demonstrado incapaz de conseguir traduzir aquilo dali em ações que deem uma... Né? Nós estamos aí no quarto ou quinto ministro da Educação, quarto ou quinto ministro da Saúde em ano de pandemia. Enfim, Mas não vou entrar agora a gente tem eu penso o nessas seguinte também, querelas, que a mas gente tem que... deixou muito a desejar. É. Voltando para Mato Grosso do Sul, que eu falei de mim, falei da Tereza, a Simone Tebet, para mim, a Simone agora, fantástica. é interessante que precisou aparecer a CPI. A Simone estava meio esquecida. Uhum. Eu acho que ela ficou na presidência da CCJ no Senado e a Comissão de Constituição e Justiça... Mas a briga dela também pela presidência, a guerra que ela enfrentou contra todos ali, foi um negócio fantástico mas também, né? ali não foi um momento legal, porque ela acabou, o próprio MDB acabou deixando, mas enfim, se posicionou. Mas o que eu vejo, assim, como teve muita cobertura a CPI, ela apareceu a qualidade do trabalho. Isso. Ela se diferencia dos demais porque ela fala, eu estudei, eu fui atrás do documento, está aqui, por que o senhor não... E aquilo dali começou o Brasil a falar, pô, mas peraí, quem que é essa mulher? Quem que é essa pessoa? Eu acho que ela está no caminho certo de exercer o mandato. E é um nome que o MDB plenitude. Nacional está trabalhando. E você vê, nosso estado é um estado, do ponto de vista eleitoral, pequeno. Pois né? A gente tem aqui 1.600.000, 1.700.000 eleitores, o seu certo. Isso aí em São Paulo... A própria Tereza também foi falado que pode ser que ela seja candidata, não a presidente, mas a vice do Bolsonaro. Quer dizer, temos 3 grandes figuras políticas aparecendo muito bem nacionalmente. Acho que o Nelsinho, que estreia no Senado como presidente da Comissão de Relações Exteriores, num ano que o Brasil precisou muito da Comissão de Relações Exteriores, porque o presidente fazia um alinhamento automático com o Trump e precisou muito do Senado para ir atrás. Nelsinho foi muito para a Rússia, muita missão diplomática que eu achei que ele conseguiu dar volta. Agora é líder do PSD no Senado, quer dizer, uma pessoa com 2 anos já ser líder de um partido no Senado de 11 senadores, está fazendo um bom trabalho, sempre vejo um bom trabalho dele. Eu também sou, como fala, testemunha ocular do trabalho que ele, a Soraya Tronic estão tentando fazer em defesa das mulheres dentro do Senado. Exato. Entendeu? Eu acho assim que a gente está muito bem no Senado. Uma geração bacana. Eu estou vendo uma geração muito, muito boa. E me dá muito orgulho quando eu vejo a mídia nacional me chamar, me pedir entrevista, colocar meu nome em pesquisa, aparecer com 5%, com 6%. Outro dia apareceu a pesquisa do Datafolha aí em São Paulo, eu com 8% em São Paulo, que eu achei... Cara, é um momento muito bom, porque normalmente a gente só aparece em Mato Grosso do Sul muito naquelas páginas de Ponta Porã, teve o crime, ou incêndio no Pantanal. Portal do Inferno. Né? Então, de repente, você saiu, eu fico muito orgulhoso de representar Mato Grosso do Sul nessa cena política nacional. Vocês da Terceira Via, porque pelo que a gente estava conversando agora há pouco, vocês estão bem organizados, né? Estão bem organizados. Cada um, claro, trabalhando o seu nome e tudo, mas vocês estão conversando entre si para não polarizar. É isso? Porque as pessoas estão querendo, principalmente essas 2 figuras, Lula e Bolsonaro, eles querem que 2021 acabe e que a eleição se limite ao eleitor. Eles 2, né? E que o eleitor vá para a urna e fale assim, você vai votar em quem que você odeia menos, né? Vai ser a competição de ódio. E país nenhum vai para frente assim. Então, eles não querem. Eu não acho nem que é democracia. Agora, nós estamos vivendo 2021. Eu acho que a gente tem 2 momentos no calendário que são muito importantes. Primeiro vai ser até outubro você saber as regras da eleição. Até agora a gente não sabe. Vem cá, como é que vai ser? Vai ser chapa pura?
Vai ser voto distrital? Como é que vai ser? Como vão ser as candidaturas a deputado federal, deputado estadual? Qual vai ser a regra? Aham. Isso é um ponto importante e ela tem que estar pronta até 3 de outubro. Isso. E depois, em março, quando você tem a janela, que aí as pessoas falam, cara, eu vou me filiar ao partido A, B, C ou D, a arrumação em função das regras. Então, eu acho que a gente vai viver esse segundo semestre agora com um olho nas regras, um olho nessa janela e aumentando a visibilidade, fazendo debates, mas principalmente esse conjunto de partidos Quais começando são a esses colocar, partidos? vem cá, o que vocês pensam de educação? Uhum. Isso aqui é um ponto divergente, um ponto convergente, então tá, o que dá para fazer? Economia, tem gente que pensa um estado maior, outros pensam um estado menor, mas tem dinheiro para isso, não adianta fazer proposta que você não consegue cumprir, tem que restabelecer, a inflação está alta. Então, nós estamos na fase agora que é muito rica, que é você debater todos os grandes eixos de desenvolvimento. Uhum. E aí, nesse bolo de partidos que entende que, olha, não dá para caminhar nem com esse, nem com aquele, a gente começa a ganhar corpo, porque aí está entrando o MDB, o PSDB, o DEM, Uhum. o PSL, o Novo, o Cidadania, o PV, o Solidariedade, o Avante. Então, está começando a ter massa. Então, tem crítica. Conversa entre todos esses partidos, assim, para realmente ter... Tem, já teve encontros presenciais lá em Brasília, tem uma certa agenda comum que está sendo construída, ressalvando que cada partido tem que fazer o seu debate do que ele pensa e tem que ter quais são os nomes que estão aí. Agora, com um compromisso de fazer todo o esforço para não fragmentar, para não sair candidatura de 1, 2, 3, 4. Porque daí vai dar esse pesadelo. O PSDB tem diversos nomes. Como é que está o DEM? O PSDB vai se resolver através de prévias, né? Eles vão fazer prévias, é o caminho deles. Mas e como é que está o DEM? Como é que tá vocês estão? Só você ou não? A gente já fez 2, 3 encontros analisando. Tem algum outro nome? Tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que toda hora o Kassab fala que ele está sendo convidado para sair do DEM, para ir para o PSD, para ser candidato a presidente. A gente não sabe até que ponto, porque ele também não nega veementemente, então pode acontecer, mas ele também é convidado para debater internamente dentro do DEM. Eu acho que ele é um quadro excelente, ele pode também, se ele quiser, colocar o nome dele dentro desse escopo. O importante é quem quer apoio tem que estar predisposto a apoiar. Eu não tenho problema nenhum, Kiliana, em não ser candidato a nada. Aliás, em 2018, eu não acreditava em nada desses candidatos aqui do Estado. Eu não via ninguém. Uhum. Eu falei, eu não vou ser candidato. Uhum. Você sabe que isso em política é difícil, né? Muito difícil. Me surpreendeu até. Não vou Me surpreendeu muito. Eu não acredito. Se eu não acredito, por que eu vou? Não vou subir em palanque, não vou pedir voto. Não quero. Se eu não tiver convencido, eu só vou fazer aquilo que eu acredito piamente. Agora, tendo o nome, tendo um caminho, sabendo da importância, cara, eu entrego Santinho na Afonso Pena, no Viaduto do Chá. E desses nomes hoje? E desses nomes hoje aqui no estado que estão aí aqui na política local, né? Política local. Hoje, você acreditaria em alguém? Aqui, de candidaturas aqui para governo? Isso. Tirando o Nelsinho Trade, porque isso aí é algo que o Nelsinho já se ele sair candidato, creio eu, que nele você acredita, né? Eu não vou fulanizar, não vou colocar nomes, mas eu vou colocar mais ou menos o perfil. Uhum. A sensação que eu tenho é que o nosso estado está num momento que, como a gente conseguiu esses nomes, todos que a gente falou, são nomes que, como a gente diz, atravessaram a ponte, entenderam Brasília, entenderam que lá tem muito recurso, que tem que saber dialogar, que tem que entrar no Senado, tem que entrar na Câmara. Mato Grosso do Sul tem que ter um escritório presente ali dentro. Eu vejo como Minas faz, como o Nordeste faz, como São Paulo faz, a noção de bancada, trabalhar junto para você trazer os grandes investimentos para cá. Então, o perfil que eu acho, primeiro, é que a gente deveria ter alguém que conhecesse Brasília, que soubesse andar naquela Brasília para trazer as coisas para cá. Uhum. Alguém com esse perfil, Nelson, Simone, Tereza, alguém que... Soraya, não sei se vai... André também esteve. Aí eu volto, assim... Rose. Não é o fato de ter ido, né? Você tem que entender aquilo dali, entender os ministérios, começar a construir uma lógica de Brasília. Eu acho que
E você acha que eles não entendem? Rose e André? Eu acho, não sei, eu acho que o André está procurando quase que uma solução para a biografia dele, que ficou muito manchada com aqueles episódios. Todo dia eu vi uma entrevista dele, ele falando, eu não queria, eu fui chamado. Me lembrou, lembra do Pedro, uma campanha que o Pedro falou, eu estava aqui no Touro Morto pescando e de repente Uhum, me chamaram, eu vou ter que parar de pescar, eu vou ser uhum. candidato. Acabou sendo muito ruim para ele aquela frase. Não sei, não, Hoje ele não, aparece em primeiro nas é pesquisas, né? normal, né? É normal, é recall, né? Você lembra, ele foi um líder político importante. Insisti Mas não nos sei dois, se eu. porque hoje, tanto ele quanto a Rose, É, seriam hoje os nomes nas pesquisas que é, aparecem melhor. Aparece também Marquinhos Trade. Marquinhos Trade também é. aparece bem. O Marcos eu acho pouco provável, né? Porque Uhum. você vai deixar uma prefeitura de Campo Grande, você foi eleito para isso, você foi à rua pedir, Exatamente, você tem um mandato, exatamente. vai Eu renunciar ao nem mandato. cogito isso quando eu faço as minhas conversas Nunca políticas por perguntei causa para ele, disso. não. Eu acho que ele fica deixando isso daí, porque é aquela coisa assim, não, deixa eles pensarem e tal. Lá em março eu vejo. Aí tem o secretário aí do Reinaldo, né, o Riedel, que Uhum. também falam do Pois nome é, pelo que dele. você falou aí, eu já não falei do Rio, porque você disse que achava que tinha que ser alguém que conhecesse Brasília dentro. Eu acho assim, Mas você não é acha que só precisa conhecer ser Brasília, deputado é ou conhecer essa ser. geopolítica toda, sabe, Kelina? A gente está no meio. A Mas você acha gente, que precisa ter mandato para conhecer essa geopolítica? Um secretário de obras, de obras, hoje obras, mas um secretário de governo como ele não conheceria também? olha, nós somos o estado mais a oeste em direção ao Pacífico. Nós temos dois países aqui do lado, a Bolívia e o Paraguai. Nós temos o Mercosul, que a gente tem que fazer muita política por dentro do Mercosul, de integração. A gente começa uma rota bioceânica agora, rodoviária, mas a gente tem uma ferrovia aqui no meio que precisa ser interligada e sair no Pacífico, para a gente deixar de ser esse cotovelo de logística. As ferrovias estão descendo ali por Goiás, na costa de Mato Grosso do Sul, entrando para São Paulo e indo embora. O Mato Grosso do Sul precisa ser o nosso porto mais perto do Pacífico e a gente mudar o nosso eixo de desenvolvimento. Para isso, você tem que ter conexão, olhar nacional, olhar de América do Sul, tem que sair daqui, tem que ir para a China, tem que ir para a Índia, que são os dois mercados dessas commodities que a gente produz aqui, tanto de minério quanto de agronegócio, de soja e carne, porque nós vamos viver uma década de commodities agora e talvez seja uma das últimas que a gente vá passar para essa geração. O Mato Grosso do Sul teria que ser muito agressivo na hora de colocar a sua potencialidade e partir para cima, porque São Paulo não quer, o Uhum. pessoal do Porto de Santos não Não. quer, a turma do Paranaguá não quer, o pessoal da Hidrovia Paraguai não quer, a turma da Calha Norte quer sair por lá, quer sair pelos portos do Maranhão, o pessoal do Nordeste não quer. Nós estamos aqui. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de muito fôlego para juntar todas essas forças. Eu não diminuo, acho que todo mundo tem potencial, mas acho assim que todo mundo tinha que saber qual é o projeto Mato Grosso do Sul e partir para cima dele com faca no dente, com aquele espírito que você falou, cara, acabou a eleição, vamos lá, como é que a gente faz para isso aqui acontecer? Porque do contrário a gente vai ficar produzindo produtos primários, E se não der né? certo a candidatura à presidência, o Mandetta poderia ser o nome? Aqui no Pelo estado. DEM? Uhum. Eu nunca discuti isso, não. Mas eu não descarto. Eu não descarto. Eu acho que Mato Grosso do Sul está na minha veia. Eu nasci aqui, família aqui, meus pacientinhos aqui. Eu gosto, adoro fazer campanha. Eu vibro, eu acho mais gostoso a campanha do que o mandato, até, porque o mandato é aquela coisa de trabalhar, de suar, né? A campanha é você Uhum. encontrar gente e Uhum. escutar as Quem pessoas. gosta de gente gosta de campanha. Eu Eu gosto gosto daquele muito de clima. campanha também. Participei de todas, desde meus 16 anos. É bom, né? É De muito todas. bom. A gente conhece muita gente bonita, inteligente, conhece gente ruim também que você tem que aprender. Fala assim, cara, eu preciso desviar, que isso aí é curva de rio, né? Gente que te decepciona, gente de onde você não espera nada. É a pessoa que mais te ajuda, ela mexe muito com as emoções, eu acho muito bom. É extremamente É possível. importante, é Uhum. possível. Uhum. Mas, assim, eu acho que no momento agora o meu coração está me mandando discutir Brasil, está me mandando procurar ser um amálgama político, procurar ser o elo,
o que dá liga, o que aproxima esses mundos, o que chama as pessoas para pacificar, para cicatrizar esse país. A gente falou de números agora há pouco da presidência. Por que você acha que aqui no Estado, porque o seu número é ótimo, só que é mais nacionalmente, por que É. aqui no Estado parece que ainda não pegou? Você acha que Não, porque eu acho que é um Estado que ainda é mais bolsonarista, porque aqui é um dos estados que ele tem melhor avaliação ainda da aprovação, né? pode ser. Mas eu acho que não. Acho que o Bolsonaro, aqui em Campo Grande, ele não está bem, não. Não vejo ele forte, mas não. Acho que ele está ficando muito identificado com a parte mais proprietária rural, aquela coisa mais forças de segurança, algumas igrejas neopentecostais menores. Vejo É um mais estado assim. muito conservador também. Mas eu acho que o Mato Grosso do Sul, sei não, eu não vejo essa força toda, não. Mas acho que, como todo o Brasil, a gente está olhando, falando, vamos ver o que vai acontecer. Até você configurar uma candidatura e passar a ser candidato, vai um caminho. E aí que as pessoas começam a fazer esse debate, né? Mas onde eu vou aqui, todo mundo de boa. Eu adoro. Mandetta, quero te agradecer. Quero saber o que eu não perguntei que você gostaria de responder. Eu sempre termino minhas entrevistas assim, porque a gente nunca sabe o que a pessoa gostaria de falar. Então, o microfone está aberto, seja bem-vindo sempre. Vou torcer para que realmente o Mato Grosso do Sul seja protagonista no cenário nacional da presidência. Cara, eu vou lhe dizer uma coisa que eu gostaria de ter respondido. A volta às aulas da educação. Sabe, porque as crianças e os adolescentes, o pessoal das escolas, talvez tenham sido os que mais sofreram. Com certeza. Lógico que quem perdeu a vida, esse foi a perda absoluta. Mas o fechamento das escolas foi muito longo. E os professores todos estão com o coração muito apertado. Então vai ter o reinício das aulas agora em agosto, geral, no Brasil. Então, para os professores, que vocês saibam que a responsabilidade de vocês de recuperar esse ano e meio perdido. O Brasil depende muito, mais do que nunca, dos professores. São eles que vão abrir as portas, se cuidem, usem máscara, mas os abraços físicos estão proibidos, mas que a escola abrace. Tem muito órfão, tem muita criança que perdeu pai, avó, tia, muita criança que era criada só pela avó. Tem criança que perdeu pai e mãe. Pai e mãe. Muitas. Muita gente machucada, muita criança que sofreu violência doméstica. A escola vai ter que trabalhar o acolhimento, o vínculo, ter muita paciência, muito jeito e, ao mesmo tempo, dar muita instrução. Então, para vocês professores e para vocês alunos, uma mensagem aí de toda a fé em vocês, que vocês são o futuro, que vocês segurem essa peteca brava. Acho que a primeira linha que mais sofreu foram médicos e enfermeiros, porque perdemos muito, morreram muito, adoeceram muito. Agora vem, e foram extremamente importantes, são os verdadeiros. Com a vacina agora a coisa cai, agora vem a segunda leva de reconstrução, e a reconstrução vai ser através da educação. Então, obrigada, boa sorte Mandetta. aos professores. Obrigada, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso daqui a pouco com o MS Educa, com o professor Bob, outro videocast que a gente está fazendo aqui no estadoonline.com.br, então vamos destrinchar isso bastante. Obrigada por lembrar. Seja sempre muito bem-vindo, estamos à disposição. A gente se fala daqui a pouquinho, já eu volto ao vivo com Cristina Mel. Cristina Mel, que vai dar uma entrevista que ela nunca deu para ninguém. Vamos falar sobre coisas que ninguém nunca perguntou para ela, já. Não saia daí não, tá bom? Obrigada, Mandetta. Valeu. Muito bom. Não era para durar tanto.